do livro Inspirações do Amor Único de Deus, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, volume 3, lição 20. Sintonizemos com o bem. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 24, item 12, último parágrafo da editora Celde. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É preciso manter a paz íntima em nossos corações, a despeito das atormentações que trazemos em nosso espírito. Algumas vezes, somos detentores daquilo que se chama mediunidade, ou seja, somos capazes de intermediar o pensamento de uma alma para transmiti-lo a outras almas. Nesse trabalho que fazemos, nem sempre somos felizes, porque dificilmente transmitimos o pensamento de almas elevadas, mas ao contrário, quase sempre de almas tristes e sofridas. Precisamos, nestes casos, procurar a paz, e já que sabemos ser detentores desse momento de intercâmbio, precisamos desenvolver o gosto pelas coisas de elevação, pelos atos de bondade e tolerância, pela firmeza de caráter e pelo estado de espírito elevado, sempre em transformação para o bem. Se assim o fizermos, transmitiremos somente notícias das almas felizes. Quando não desenvolvemos os valores da alma, os superiores valores do espírito, ficamos como aquela rádio que sintoniza somente com assuntos escabrosos, com músicas deletérias ou com palavras que nada servem e a ninguém ajudam. Precisamos, portanto, sintonizar nossa estação com as coisas da elevação. Para isso, caro irmão e cara irmã, nós recomendamos: estudem, orem, trabalhem, controlem-se. Mediunidade é a associação de ideias e somente através de um controle de qualidade, isto é, somente melhorando a nossa natureza íntima, é que melhoraremos o nosso ser e desenvolveremos os trabalhos com a luz do Senhor. Somente assim seremos capazes de dizer felizes: ó irmão que chegas e nos transmites paz, bondoso amigo, vem. Quando virmos que a nossa mente está sugestionada por atitudes de revolta, de desprezo, de maledicência ou de ansiedade, não expulsemos ninguém. Ao contrário, façamos uma prece como que fechando o nosso canal auditivo a essas forças que só querem ver o mal e espalhar a cisânia. Aprendamos que não estamos aqui na Terra senão para espalhar a paz e nunca a intolerância ou a discórdia. No mais, meus irmãos, que Deus os ilumine, os fortaleça e lhes inspire a alma para o bem. Lembrando sempre que dependerá muito de nós a sintonia com a caridade e com a claridade que emana de Jesus. Muita paz. Esta carta espiritual, meus amigos, dirige-se a todos aqueles que se acham sofridos e atormentados, inquietos ou angustiados. Dizemo-lhes assim: confia, sim, em Deus, mas fazei também a parte que cabe a cada um
para que o bem seja implantado na terra. Sejamos tão bons, mas tão bons mesmo, que jamais pensemos no mal. Este o objetivo a ser alcançado individualmente, por cada um daqueles que aqui estão, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. Que Deus e Jesus ajudem e abençoem a todos nós. Paz, meus amigos. Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 28 de maio de 2005, no CELD. Amigos, a mensagem de hoje de Antônio de Aquino é para nós, médios, como ele diz no próprio título, né, para que sintonizemos com o bem. Podemos entender que médio, como aprendemos com a doutrina espírita, que médios, todos somos médios. Todos nós temos uma mediunidade, todos nós sentimos, alguma sensação. Então, todos somos médios. Mas o que mais importante da mensagem é essa sintonia para o bem. Sintonizar com o bem. Muitas vezes, como ele mesmo diz, pelas nossas dificuldades, e podemos entender pelo nosso dia a dia, pelas questões que passamos, às vezes fica difícil, né? Às vezes fica assim, complicado algumas situações. Como eu vou me sintonizar com o bem se eu estou nesse momento tão difícil? Como é que eu vou sintonizar no bem se um familiar, um amigo está tão mal? Mas é nesse momento que nós temos que refletir, né? E realmente sintonizar com o bem, como ele estava falando. Claro que Antônio de Aquino vai mostrando para a gente a maneira que podemos fazer, sintonizar com o bem, ter a sintonia com o mais elevado. Ele vai colocando logo no início, nós médios, muitas vezes, a maioria das vezes, tem uma sintonia para aqueles espíritos que estão em dificuldade. Mas também podemos sintonizar com os bons espíritos, com os amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, aquele que está sempre ao nosso lado, nos abraçando. Podemos sintonizar com ele. E ele vai dando alguns exemplos. O primeiro, a questão da oração. O quanto é importante orar, fazer as nossas preces, pedindo aos guias espirituais, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ampare e ampare aqueles que estão ao nosso lado. O quanto é importante. Então, orar. Uma outra coisa que ele coloca para nós é que nós estudemos. O que é estudar? Estudar é para que a gente possa entender o que é o melhor para nós estudarmos, como diz Antônio de Aquino, para que a gente possa sintonizar com o bem. Estudar, procurar compreender, tirar as lições do que o Cristo, dos ensinamentos do Cristo, que o Cristo trouxe para nós. Então, ler o Evangelho, falar do Evangelho, estudar, compreender as lições que Jesus trouxe para nós. Ele aqui bem vai colocando para nós, Antônio de Aquino, olha, estudar. Então o estudo vai fazer a gente compreender. Nós vamos ter o conhecimento. Então essas são as fases. As fases para que a gente possa compreender. Muitas coisas que nós passamos, se lendo o Evangelho e procurando
né, e entender ou compreender o que o Cristo quis dizer, nós vamos entender bastante coisas, se a gente estiver lendo frase a frase, tentando compreender os ensinamentos dele. Isso vai nos melhorar na sintonia, no bem? Claro, são os ensinamentos do Cristo. E às vezes ficamos em dúvida, né? Não, mas o Cristo pede para fazer isso. Ou melhor, ele orienta, Jesus nos orienta. E vamos procurar fazer. Essa é a compreensão. E depois da compreensão, o Mestre Jesus, Antônio de Aquino, diz para nós: agora está no momento de nós pormos em prática esses ensinamentos. Aí ficamos já mais preocupados. E agora? Antônio de Aquino, na mensagem dele, de hoje, ele fala sobre isso, né? Para que a gente sintonize com o bem. Então, fazer a nossa prece, estudar o Evangelho, estudar as lições de Antônio de Aquino, como as lidas nas páginas de esperança que vem sendo colocada aqui no nosso canal. Quanto ensinamento não tem? Quanta coisa para aprendermos. Mas não podemos ficar só no aprendizado. Não podemos ficar só no estudo. Tudo é um conjunto para essa sintonia com o bem. A sintonia com o bem é com quem? Com os guias espirituais, que nos apoiam, com os bons espíritos, com Jesus. São tudo, né? Isso tudo é a sintonia com o bem. O bem são esses nossos irmãos. Então vamos compreender. Mas falta aí a questão do trabalho. Não é isso? Pôr em prática esses ensinamentos. Pôr em prática. Lutar. Né? Fazer um esforço. E como é que eu posso pôr em prática esses ensinamentos? Existe uma máxima que está na doutrina espírita, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é: fora da caridade não há salvação. Ah, meus irmãos, nós precisamos gravar isso bem na nossa mente e nos nossos corações também. Fora da caridade não há salvação. Caridade é muito maior do que nós imaginamos. Fazer o bem é muito maior. A caridade é em todos os momentos, é em todos os sentidos. A caridade material faz parte. Podemos ajudar materialmente precisamos. Quantos companheiros não precisam dessa ajuda? E muitas vezes nós mesmos, em alguma condição. Agora, temos também a questão moral. Então aí vamos entendendo e compreendendo o que Antônio de Aquino quer dizer para nós. Uma sequência, uma prece, um entendimento, né, que é o estudo, e pôr em prática esse ensinamento. Então, quando estivermos estudando, compreendendo, nós vamos, olha, eu posso agir dessa maneira. Eu posso ajudar, que ajuda não é só material. Como vamos ajudar esses irmãos que ele diz, que ele coloca aqui para nós, que se aproximam de nós e às vezes ficamos atordoados. É a nossa mediunidade, não sabemos lidar com isso. Olha, primeira prece. Só a prece, é o que ele está falando. Não deixa de ser uma caridade, com certeza. Então, quando estivermos nas nossas preces, pedindo aos guias espirituais e a Jesus que ajude esses irmãos naquela situação que estamos sentindo, pronto, meus irmãos, aquilo vai ser encaminhado para eles. E eles vão não se afastar de nós, não serão retirados de nós no sentido, né, da gente se esconder deles. Não é isso. Antônio de Aquino é bem claro.
é amparar eles. Nós vamos nos sentir melhor, porque eles serão levados ao plano espiritual. Esses companheiros, né, estarão sendo ajudados. Então podemos sintonizar com o bem. Quando sentimos alguma coisa, sentimos alguma reação, onde estamos assim, às vezes, angustiados e não sabemos por quê, primeira prece. Fazemos uma prece. E o estudo vai fazer nós entendermos isso. Esse momento onde a gente sente essa, alguns dias, perturbação, mas vamos dizer que às vezes é um companheiro precisando de ajuda. E aí estaremos sintonizando com eles. E ao mesmo tempo, quando fazermos nossa prece, pedindo aos guias espirituais que nos ajudem, nos amparem e ampare essa situação que estamos passando, esses irmãos serão ajudados. E aí nós vamos fazer a caridade. Sintonizar com o bem. Estaremos sintonizados com eles. Porque quando elevamos nosso pensamento, é o que Antônio de Aquino quer dizer para nós, né? Quando elevamos nosso pensamento, estamos sintonizando com esses guias espirituais. Então, meus amigos, fica aqui a minha reflexão sobre o ensinamento de Antônio de Aquino. Tanta coisa tem, né, nessa página. Então, fica aí também, né, assim, né, um conselho, né, do amigo para vocês. Venham estudar a doutrina espírita, venham estudar o Evangelho do Cristo, para que todos nós possamos estar sempre sintonizados com o bem.